Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 8º ano. Aula 18, tópico 2, quadrado da diferença de dois termos. Ensino Fundamental 8º ano. Aproveite e inscreva-se no meu canal quem ainda não se inscreveu. Vamos à aula. Tópico 2, quadrado da diferença de dois termos. Observe, eu tenho aqui, então, dois termos subtraindo ao quadrado, tá? Então, isso daqui, ele fala que é o quadrado da diferença, porque é uma subtração de dois termos, tá? O termo A e o termo B. E a gente vai resolver, então, primeiro dessa forma aqui, ó. Então, quer dizer, se é um número ao quadrado, então, eu poderia estar fazendo assim, ó, né? Ele vezes ele mesmo. Então, quer dizer, é a base vezes ela mesma, né? Repetida duas vezes. E aí a gente faria assim, ó. A vezes A, isso é A ao quadrado. E aí, A vezes menos B daria menos AB, né? Estamos fazendo o que aqui? A distributiva. E aí eu faria, ó, menos B vezes A também daria menos AB. E menos B vezes menos B, isso daria mais B ao quadrado, tá? E aí aqui eu tenho esses dois termos aqui, ó, menos AB com menos AB, que é semelhante, então nós vamos juntar ele. Então, ó, isso vai ficar igual a A ao quadrado, e aqui menos 1 com menos 1 daria menos 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, isso daqui seria a solução daqui do quadrado da diferença desses dois termos aqui, tá ok? A outra forma de fazer seria na prática, né? Pegar isso daqui e multiplicar por ele mesmo dessa forma aqui, ó. Tá? Então, nós faríamos assim, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. E menos B vezes A também daria menos AB, ó, colocaríamos embaixo porque são semelhantes. E menos B vezes menos B, isso daria mais B ao quadrado, tá? E aí, somando aqui, ó, nós abaixaríamos o A ao quadrado, faríamos aqui menos 1A com menos 1AB, né? Menos 1AB com menos 1AB, isso vai dar menos 2AB. E abaixamos aqui, então o resultado seria esse, ó, que é praticamente igual aqui, tá? Então, nós poderíamos fazer a distributiva, como fazer a prática da multiplicação aqui, né? De termos, né? De dois termos, multiplicação de dois termos, né? Ou também, gente, tem a conclusão que a gente vai fazer na prática aqui, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado vai ser igual ao primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Tá? Então, note que agora, ó, ficou menos duas vezes pelo fato de ser a diferença, né? De ser uma subtração de dois termos. Ó. Né? No item 1, né? No tópico 1, aqui era uma adição, uma soma de dois termos. Agora é uma subtração. Então, aqui ó, vai ficar menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, essa é a regra que nós vamos seguir. Tá? Então, vamos a exemplos aí. Ó. Exemplos. Então, eu tenho o exemplo 1 aqui. Ó. Eu tenho aqui, então, o quadrado de diferença de dois termos aqui. Ó, 3 menos x elevado ao quadrado. Tá? Então, o que, que ele fala? Pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Quem é o primeiro termo? O 3. Então, nós vamos pegar o 3 e elevar ele ao quadrado. Tá? E aí ele fala depois a segunda parte, ó, que é menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, é menos duas vezes o primeiro termo, que é o 3 novamente, e vezes agora o segundo termo aqui, que é o nosso x, né? Ó. Então, ficou assim, ó, menos duas vezes 3 vezes x. E a última parte aqui é o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? Aqui, novamente, o x. Então, nós elevamos x aqui ao quadrado. E aí, feito isso, nós vamos resolver cada parte aqui do parênteses. Então, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, isso é igual a 9. E aí, nós multiplicamos aqui os coeficientes, ó, 2 vezes 3, né, 6, 6 vezes x, 6x. Então, menos 6x, tá? Cuidado, se os coeficientes aqui for negativo, talvez o resultado aqui
de positivo e não negativo, tá? Precisa de atenção aqui. E aqui nós vamos ter mais x ao quadrado, que continua sendo mais x ao quadrado. Então, a nossa solução é essa, ó, 9 menos 6x mais 6x ao quadrado. Essa é a resolução aqui do quadrado da diferença desses dois termos aí, ok? Item 2, então eu tenho aqui o quadrado da diferença de dois termos aqui, ó, 2x menos 3y elevado ao quadrado. Novamente, ó, primeiro termo ao quadrado, então nós vamos pegar o 2x e elevar ele ao quadrado. E aí, novamente também, ó, menos duas vezes, né, o primeiro termo vezes o segundo termo. Olha lá, ó. Então, primeiro termo, 2x, segundo termo, 3y. E aí, mais, né, o segundo termo ao quadrado, novamente, 3y. E aí basta a gente resolver, né, gente? Ó, aqui, então, eu tenho 2 ao quadrado e x ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado é 4x ao quadrado. Tá? E aqui eu multiplico, né? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 negativo. E aí, eu multiplicando x e y, continua x e y, então ficou menos 12xy, tá? E aí, aqui também, ó, eu tenho aqui mais 3y ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado e y ao quadrado. 3 ao quadrado nós já vimos que é 9 y ao quadrado, tá? Então, a solução é essa, né, gente? Ó, 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Essa é a resposta aí, né, desse quadrado, né, da diferença aqui de dois termos, ok? Então é isso, pessoal. Terminada a aula, tá? Aproveite aí, inscreva-se no meu canal, tá? É só clicar aí no inscreva-se, é bem rapidinho, tá? Para que vocês possam estar assistindo aí também outras videoaulas aí como essa, tá ok? Dá um like, comentem e até a próxima aula.